Quando você olha aí do verso 1 até o verso 7, é como se fosse uma introdução do livro de Provérbios. E aí ele mostra o propósito do livro. Você olhar aí no verso 2, para aprender a sabedoria, no verso 3, para obter o ensino, no verso 4, para dar aos simples prudência, no verso 6, para entender provérbios e parábolas, palavras e enigmas dos sábios. Então aqui está mostrando a finalidade do livro. É para esses propósitos aqui. E como o livro de Provérbios é um livro de sabedoria e sabedoria judaica, e também era uma sabedoria praticada nas regiões ao redor de Israel, tanto é que nós sabemos muito bem que a rainha de Sabá ficou sabendo da fama de Salomão e ela foi até ele para ouvir os seus ensinos, porque a sabedoria, da maneira como Salomão escreveu, não era só uma coisa exclusiva dele. Isso era praticado em toda a região da época lá. Existiam grandes sábios entre os egípcios e outras regiões. Então, a maneira de uma literatura de sabedoria ser desenvolvida, e é a maneira como Salomão faz e outros autores do livro de Provérbios, é o que está no verso 6, quando diz provérbios, parábolas, palavras, enigmas dos sábios. Quando se fala enigmas, é uma característica própria de sabedoria, além das demais que eu já citei. Enigma não é charada, não é para você ficar, não entender, é para você pensar. Como os nossos pais e avós faziam, pelo menos em Goiás se fazia muito, de ficar contando para você ficar pensando o que é e refletindo. Então você encontra isso. Por exemplo, você tem a expressão em Provérbios, quem achará? Essa pergunta, quem achará, é uma característica de literatura de sabedoria. Você encontra isso, inclusive, em Jó. Então, essa é uma característica própria de sabedoria. Mas no verso 7, nós encontramos aí o que está por trás aí. Próximo slide mostra isso, o que rege tudo aquilo que foi falado antes, que é o temor do Senhor, é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O que está por trás do propósito de aprender sabedoria, de aprender o ensino, de aprender o bom proceder, a justiça, o juízo, a iniquidade, ser prudente, entender provérbios? O que está por trás de tudo isso? Qual que é a razão? Qual que é o motivador de tudo isso? É o temor ao Senhor. Sem temor ao Senhor, provérbios seriam como a sabedoria de outro país ao redor de Israel, não teria sentido nenhum. Mas é esse diferencial essencial que mostra que esse livro, ele é um livro que demonstra como podemos viver de forma sábia perante o Senhor. E o que deve nos motivar a isso é o temor a Ele. Esse, diz Salomão, é o princípio da sabedoria. É o que está na introdução aqui do livro de Provérbios. Agora, outro fator importante que nós devemos entender é que esta obra, ela tem vários autores. Não é só Salomão. O livro tem, a sua maior parte, ela é escrita por Salomão. Mas nós encontramos vários outros autores aqui, como sacerdotes, profetas, reis, sábios, que completam aqui esse livro. Não dá tempo para eu trabalhar essa questão aqui, mas apenas tentar lançar luz para os irmãos pensarem sobre isso. O livro de Provérbios, ele foi feito em etapas, em épocas diferentes. Então, você tem uma primeira etapa que é Salomão, quem fez a maior parte, até o capítulo 9, depois tem mais Provérbios de Salomão, mas tem outros períodos em que outros sábios, inspirados pelo Senhor, produziram sabedoria. Então, se você olhar no próprio livro de Provérbios, vai falar que os homens do rei Ezequias, ou seja, bem posterior a Salomão, eles montaram o livro. Então o livro foi montado, é uma compilação inspirada. Esses compiladores inspirados, como Esdras, por exemplo, era um compilador, além de escritor. É como se fosse um editor final.
Eles pegaram os provérbios de Salomão, pegaram outros provérbios produzidos ao longo do tempo até eles, e eles organizaram o livro em coleções. Então o livro ele é montado desta maneira, e eu vou citar as coleções, vocês vão perceber claramente que ele é dividido desta maneira. Por exemplo, do verso 1 ao 7, não foi Salomão quem escreveu, na verdade, embora eu mencionei como se fosse, mas quem escreveu foi algum compilador inspirado. Ele fez essa introdução do livro para mostrar o que vai ser tratado nele. Por isso, ele atribui a Salomão por ser o maior autor, o que mais produziu aqui no compêndio todo. Então, é entendermos que tanto os autores foram inspirados por Deus, como também os compiladores. E os compiladores são citados no próprio livro. Então, entendendo desta maneira, os compiladores inspirados por Deus, eles vão montar esse livro didaticamente. Para ficar mais claro ainda, você pode olhar os Salmos. Os Salmos não são coleções, são 5 livros. Então, esses 5 livros dos Salmos, eles foram montados ao longo de quase 1000 anos. Foram sendo montados ali, selecionados os Salmos, colocados em temáticas em cada livro do Salmo tem uma temática principal que se combina com a outra, que se combina com a outra, então há uma progressividade nesse sentido. Então, isso não é algo exclusivo de Provérbios, isso acontece em outras partes das Escrituras. Mas vamos lá, é Salomão, escrevemos sobre o filho meu e a sabedoria personificada. Coleção 2, você tem do 10 até o 22, verso 16, que são provérbios de Salomão, mas aqueles soltos, independentes. Depois você tem a coleção 3, que é do capítulo 22, verso 17, até o capítulo 24, verso 22. Agora apareceu ali, tá vendo? Coleção 3 lá, ó. 22, verso 17, até o 24, verso 22, que são os 30 ditos dos sábios. E nós não sabemos quem são esses sábios lá, sacerdotes, profetas, que foram selecionados aí. Então tem provérbios dos sábios. Coleção 4, do 24 no verso 23 até o verso 34, que são mais ditos dos sábios aí, que tem na coleção 4. Coleção 5, aí você tem no capítulo 25, verso 1 até o 29, verso 37, que é mais uma vez Salomão. Aí volta para Salomão de novo. Está acompanhando? Tranquilo? Estou andando mais rápido porque essa parte aqui é só mais informativa para montar o contexto para a gente entender a passagem. Coleção 6 é do capítulo 30, do 1 ao 33, que é Agur. Agur é um outro autor que escreve provérbios. E a última coleção é do capítulo 31, verso 1 ao 31, que é Ditos de Lemuel. Não é por acaso que são 7. 7 é perfeição, é completo. Esse é o simbolismo do 7 no Antigo Testamento, toda a Escritura. Tá claro? Só para dar uma visão geral. Depois, quem quiser os slides, o Pedro pode mandar para quem quiser. Fique à vontade para ver de forma mais clara. Agora, voltando para a primeira coleção, que é onde está o nosso texto, que é do 1 ao 9, que é Salomão quem escreveu, nós vamos entender um pouquinho sobre o papel da sabedoria personificada e o filho meu, do 1 ao 9. Então aí você vai ver que existe a sabedoria do 1 ao 9 e existe o filho meu. Para nós entendermos a sabedoria personificada usada por Salomão, nós temos que entender a deusa Maat. Aí tem um slide que eu mostro ela. A deusa Maat era uma deusa egípcia. Essa deusa egípcia era considerada, dentro da mitologia egípcia antiga, filha de Ra, que era o deus Sol, e casada com Tote, que era um deus da justiça, da escrita, da sabedoria. Essa deusa Maat, que era crida no mundo antigo, na época de Salomão também, ela simbolizava a justiça e a verdade. Você vai entender, é um quebra-cabeça, vai fazer sentido. Essa deusa, por exemplo, ela tinha, aí como vocês podem ver, asas e tem essa pena aí, junto à cabeça dela.
O que era isso aí? Quando um faraó morria, na crença egípcia, o coração dele, ele era colocado numa balança. Tem vários desenhos nas paredes egípcias assim. Colocava o coração dele na balança e aí pegava-se a pena da deusa Maat, que é a deusa da justiça, e colocava na outra balança. Se o coração do faraó pesasse mais, então ele seria lançado para um deus chamado Amit, que era simbolizado por um crocodilo. Já viram um crocodilo nos egípcios lá? É um crocodilo. Então esse crocodilo comeria o coração do faraó. Aí você vai entender, por exemplo, quando lá em Êxodo fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus está usando da linguagem da época para dizer que o coração de Faraó foi reprovado pela justiça de Deus. Entendeu? Se você não entender isso, não consegue entender a passagem da época. Quando Deus fala que endureceu o coração de Faraó, ele não está dizendo que a deusa Maat é a justiça. Ele é a justiça e o coração de Faraó foi reprovado na balança dele. Como a gente vê lá na Babilônia, que Deus fez isso lá com Beltesazar. Mene, mene, tekel, efazim, pesado, foste na balança e achado em falta. Então, essa era a crença egípcia. O que isso tem a ver com provérbios? Salomão não escreveu provérbios primariamente para os judeus. Ele escreveu para evangelizar o mundo. Provérbios é um livro evangelístico. Você pode ver que não há uma citação da lei direta. Não tem um texto em que a lei direta, citando alguns dos 10 mandamentos de forma direta, tem aqui no livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele foi uma maneira que Salomão usou para alcançar os leitores do mundo, para divulgar a fé correta. E ele tinha que usar um personagem conhecido da época para poder transmitir e atrair. Tanto é que a rainha de Sabá sentiu-se atraída por isso. E ela foi lá ver. Então a prova é essa. Então Salomão, quando escreve, ele não está defendendo a existência da deusa Maat, mas ele está usando a crença dela para dizer que existe uma mulher, uma sabedoria personificada, que é a justiça, que é a verdade. E é por isso que a sabedoria personificada em Provérbios, ela aponta para quem? Para quem ela aponta? Para Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus. Então, a sabedoria personificada em Provérbios, que diz que está antes da criação e que criou todas as coisas, é o próprio Cristo, isso não há dúvida.